Gente, parece que a nossa princesa da amizade não teve uma vida de paz e sossego junto das suas amigas. Além de ter uma longevidade maior que elas, Twilight teve muita dor de cabeça por causa de uma pônei egoísta. E isso fez com que Twilight presenciasse a divisão dos pôneis. Quer saber mais? Então vamos para mais um vídeo. Fala, gente bonita, eu sou a Mia. E no vídeo de hoje vamos ver todas as coisas de ruim que a Twilight teve de enfrentar desde a sua coroação como governanta de Equestria. Segundo a HQ de número 2 da G5, é dito que a Twilight conseguiu trazer muitos anos de paz para Equestria, assim como vimos no último episódio da série. Mas todo esse momento de glória em Equestria iria pro saco depois de um alicórnio ser expulso de Skyros, a cidade dos alicórnios. Já sabem quem é, né? Começa com Opa e termina com Lynne, claro. Ainda não sabemos de todos os detalhes, mas pelo que foi contado na série, Opaline se sentia superior demais em relação aos demais pôneis, só porque ela era uma alicórnio, exigindo que os alicórnios governassem e mandassem em todos os pôneis e em todas as outras criaturas. Aí, depois de ser banida, a Opaline vai lá pra Ponyville fazer a cabeça dos pôneis, dizendo que os unicórnios eram mais superiores que os outros. E esse simples ato fez com que, pouco a pouco, os pôneis ficassem com certo ranço dos unicórnios e depois começaram a se revoltarem uns contra os outros. Nisso, segundo Discordia, coisas terríveis começaram a acontecer em todo o reino, fazendo com que Equestria ficasse ainda mais dividida. Discordia não falou com detalhes o que eram essas coisas, mas imagino que a Opaline tenha conseguido roubar a magia dos dragões para se transformar numa alicórnio de fogo, aumentando ainda mais o poder sombrio que ela já havia organizado sozinha. E vendo o caos correr solto por causa da Opaline, Twilight finalmente reuniu todos os conhecimentos que ela tinha para criar os cristais da União. E detalhe, isso não foi algo que a Twilight fez do dia pra noite, tá? Demorou várias luas pra Twilight chegar a essa conclusão. Ou seja, pode ter sido algo que demorou meses ou até anos. Pra mim, a parte mais triste é pensar que esses pôneis, de novo, se deixaram levar pela discórdia de uma única pônei maliciosa, exatamente como na 9ª temporada. Pois é, Twilight, acho que a sua escola da amizade não serviu pra nada. O que a Twilight fez foi basicamente colocar todo o seu poder de unicórnio nesses 3 cristais e dividir eles entre os Pégasos, os unicórnios e os pôneis terrestres. E por ter usado toda a sua magia de unicórnio para criar esses cristais, acredito que a Twilight deva ter perdido a sua forma poderosa de unicórnio, voltando para aquela forma menor de princesa. Digo isso por causa da mensagem que a Sunny e os seus amigos descobrem com a própria Twilight alertando eles sobre a Opaline. Sei que alguns de vocês teorizaram que talvez aquilo tenha sido só uma projeção criada pelos cristais para imitar a imagem da Twilight, que nem quando aconteceu na 9ª temporada, onde a árvore da harmonia se projeta na forma da Twilight. Mas o que vocês acham que aconteceu com a Twilight depois da criação dos cristais da União? Será que a princesa realmente perdeu a forma majestosa de unicórnio que ela tinha antes, ou continuou a mesma coisa? Comentem aqui embaixo o que vocês acham. E como foi contado pelo Spike na nova geração, Opaline também tentou roubar a magia dos dragões, que acabou ficando bem forte por causa do poder da amizade que eles tinham. Aí, para evitar que a nova alicórnio de fogo voltasse para tentar algo contra os dragões, a princesa Twilight acabou lançando um feitiço que iria fazer todos os dragões entrar num sono bem profundo, como se eles estivessem hibernando, só que por vários anos. E isso também incluía o Spike, pois como vocês devem saber, a Twilight tratava o Spike como se fosse um irmão para ela. Eu só não sei quanto tempo ele ficou dormindo para do nada virar um dragão que anda com as 4 patas, sendo que antes ele andava normal. E como se a Twilight já não tivesse passado sufoco demais com a Opaline, a Pony ainda foi obrigada a assistir todas as suas únicas e melhores amigas falecerem, já que a Twilight tinha uma longevidade maior que a das suas amigas. Mano, nem imagino como deve ser ver todos os seus entes queridos, como os seus pais e até mesmo os pequenos pets envelhecendo e morrendo um por um. Imagina como deve ter sido tenso e doloroso para a princesa enterrar os seus pais, todas as suas amigas e os filhos dela. Na verdade, a princesa viu todos do seu reino que eram velhos demais irem de americanos, mas ela também viu novas gerações nascerem para depois morrerem de novo. E se alguma vez a Twilight pensou em poder criar uma família que nem a Candace e o seu irmão, infelizmente ela não iria poder fazer isso sozinha, já que todo o reino de Equestria dependia exclusivamente dela. A Pony nem ao menos pôde voltar para os seus amigos
amigos de Canterlot High. Imagino, já que não teria outra linha de defesa no reino todo além dela. E o sofrimento ainda não terminou, porque com certeza a Sparkle presenciou todo o sofrimento do Discord depois dele ter perdido o seu bem mais precioso, a Fluttershy. Vocês viram como ele tava quando se encontrou com os novos pôneis, né? O cara tava todo caquético, caindo aos pedaços e super acabado. Tanto que um dos chifres dele até tinha caído de tão velho. Tipo, nem parecia aquele mesmo Discord brincalhão e poderoso. Talvez Twilight nem tenha mais visto o Discord depois da morte da Fluttershy, já que ele deve ter se isolado em algum lugar de Equestria ou voltado pra dimensão do caos sozinho. Se você gosta do Discord, dá um like nesse vídeo como forma de apoiar a criaturinha. E pensar que a vida da Twilight parecia que seria a melhor de todas, já que as Main Six meio que continuariam juntas mesmo depois de todo aquele tempo. Definitivamente um final nada agradável pra Pony. Assim, eu nem sei se posso dizer que a Twilight teve um final triste, porque ainda não se sabe se ela tá viva ou morta, né? Mas pensem comigo, se a Opaline nasceu na mesma época que a Celeste e a Luna, bateu de frente com a Twilight e mesmo depois de todos esses anos a Pony tava vivaça, então assim, se a Opaline ainda tava de pé depois de todos esses anos, mesmo sendo mais velha que a Twilight, por que a Princesa da Amizade não estaria viva também? Eu tenho duas hipóteses pra isso, mas vou precisar que vocês me falem aqui embaixo qual dessas podem ser a mais verdadeira ou a que faz mais sentido, pode ser? Primeiro, a Twilight se escondeu de todos. Por causa da imperfeição de todos os pôneis, Equestria acabou aprendendo a viver sem uma governanta pra controlar eles, vivendo apenas sob a proteção daqueles cristais que a princesa criou. Mas por ser a mais poderosa dali, todos os vilões sempre visaram a princesa pra sugar toda a magia dela. E por medo de arriscar o seu reino mais uma vez, Twilight acaba sumindo da vista de todos, sem nem avisar para onde ia ou por quanto iria ficar sumida. E com o passar dos anos, a Princesa da Amizade ficou sendo lembrada por causa de alguns de seus ensinamentos, virando até mesmo uma lenda, já que ela e todo o seu aprendizado estavam caindo no esquecimento. Em resumo, meio que a Twilight viraria uma Starswill da vida, que existiam várias lendas que contavam dos feitos desse pônei, mas sem saber se o cara realmente existiu ou não, e nem se ele ainda estava vivo. Segundo, Twilight se sacrificou por Equestria. Não sei se a G5 iria se voltar para esse lado, porque a nova geração iria abrir mão de uma das pôneis mais populares da série. Mas já digo logo que, se a Twilight realmente tivesse sacrificado por alguma coisa, que seja muito, mas muito boa mesmo. Caso contrário, todos os fãs irão apontar para os produtores dessa nova geração que a Princesa Twilight morreu por nada. Mas e vocês? Como acham que foi o final da Twilight, hein? Será que ela se frustrou pelos pôneis terem caído tão fácil na laia da Opaline? Fique à vontade para comentar aqui embaixo, ok? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!